O que o BBB tem a ver com a conexão com o mundo espiritual? Esse é o nosso papo de hoje, polêmico, né? BBB, espiritualidade. E por mais incrível que pareça, por mais é, que isso possa parecer meio maluco, tem sim, tem uma conexão muito forte entre o BBB e a espiritualidade. Fica aqui que eu vou te esclarecer, não desliga não. Bom, vamos lá. Imagina o seguinte: imagina que a casa do BBB, tá? É o mundo material, tá? É onde a gente reencarna, nosso planeta, nossa casa, seja o que for. Imagina isso que está acontecendo. Então, você reencarnou lá. E aí você que está assistindo na TV, no celular, no tablet, no computador, você que está assistindo o programa, na verdade, você está no plano espiritual. Então você está aí sentado na sua poltrona, assistindo o que está passando lá dentro, e para facilitar o entendimento, tudo que está passando lá dentro da casa do BBB é um mundo material e você tem acesso a tudo isso na tua poltrona lá, sentadinho, bonitinho, porque você está em outra dimensão, você está no plano espiritual. Então, esse é o primeiro entendimento que a gente tem que ter sobre isso que eu estou comentando aqui com você, falando com um olhar um pouco diferenciado, combinado? Então não sai daí não, continua aí, porque vamos entender com um pouco mais profundidade. Então, assim, antes de você me julgar, né, segura a emoção e vamos entender essa proposta, que eu garanto que você vai se surpreender. Talvez você nunca tenha olhado por esse ângulo e você agora vai entender. Então você está lá sentado na tua poltrona, em outra dimensão, você tem tudo o que está acontecendo dentro da casa, você tem acesso, você consegue enxergar tanto a parte interna quanto a parte externa da casa, ou seja, tudo que a gente está acostumado a ver aí, todos os cômodos da casa, os áudios, as conversas, você está assistindo tudo em tempo real, ao vivo. Talvez o único local proibido aí que a gente vai colocar que você não vai poder ver vai ser o banheiro, nem ouvir, ok? Aí a gente até entende por quê. Mas, enfim, você tem acesso a tudo, só para a gente deixar bem claro. Então, de novo, né? A casa do Big Brother é o plano material e você está assistindo na tua poltrona, você está vendo tudo o que está passando, o teu mundo espiritual, é outra dimensão, é como se eu estivesse na casa. E para você começar a assistir, basta você fazer uma coisinha bem simples. Você aperta o play e começa a assistir ao vivo, e aí você escolhe qual câmera, com quem você quer ver e etc. Então, essa é a nossa primeira grande conexão com o BBB e o mundo espiritual. Por quê? Porque você ouve, você está assistindo, você está tirando suas conclusões, você está vendo tudo sem filtro, não tem ninguém te dizendo, olha, eu ouvi falar, você viu que... Não, você está lá vendo ao vivo a cores, você está ouvindo, tirando suas conclusões, você está entendendo o que está acontecendo e tem zero filtro. Você que está observando tudo ao vivo e a cores, tá? Aí você me pergunta, mas ô Marco, essa conexão do mundo espiritual, ver o que está acontecendo aqui no mundo material, da forma que você está falando, isso é possível? Isso é verdade? É possível. Sim, é verdade. Sim, isso acontece. Se você tenha ouvido aí as nossas rádio novela espírita que eu disponibilizei, tem tanto aqui no canal no YouTube, como também tem lá no site Quanto à Luz Celestial. E para membros, vai ter muito mais novela no nosso grupo lá do Telegram, né, o grupo privado dos membros, né, exclusivo para os membros. Então você vai ouvir. E mais precisamente a gente vai falar da rádio novela Violeta Janela, que está lá no site. Tá? Patrícia detalha isso. Ela coloca detalhadamente que tem um aparelho, que é assim, que não consegue entender direito, até porque a época que o livro foi escrito não tinha nem
smartphone, tablet, era computador, a internet não tinha essa velocidade hoje. Então, outras literaturas, você vai encontrar isso também. O próprio Chico dizia que quando ele escrevia os romances dele, como há 1000 anos atrás, 50 anos, Renúncia, Ave Cristo e tantos outros, ele vivenciava como se estivesse vendo uma novela na TV. Aquilo passava na cabeça dele, ele se emocionava, ele parecia que ele entrava dentro da história. Isso o Chico contava. Então, é possível sim, a gente consegue ver, isso funciona desse jeito. Agora vamos falar da segunda conexão entre o BBB e o mundo espiritual. Mas antes disso, me digita aí se você acredita que possa ser visto, se não, se você está assistindo a novela, se faz sentido para você, se não faz. Coloca aí no comentário, fala alguma coisa, e aí a gente troca uma ideia. Se você preferir, não pode mandar para o e-mail, né, quantaluzcelestial@gmail.com. Então vamos falar dessa segunda conexão. As pessoas entram na casa e elas entram na casa sabendo que vão ser monitoradas 24/7. Tá? Elas sabem disso. Eu vou entrar na casa, vão estar me vigiando, vão estar me escutando 24 horas por dia, 7 dias da semana, enquanto eu estiver no programa. Só que com o tempo, elas esquecem que elas estão lá sendo monitoradas. E aí, aquela fachada que ela cria, aquele personagem que ela cria quando entra dentro da casa, aquilo vai desmoronando, a máscara vai caindo e ela começa a ser ela mesma. E aí que entra o lance de você estar vendo ao vivo e a cores, sem ninguém estar te explicando, ninguém estar falando nada, você simplesmente consegue entender, consegue compreender claramente que quem é ela, o que ela pensa, o que ela faz, como é que são as ações. Então, aquele relacionamento que era uma fachada, né, que as pessoas tentavam sei lá, por a primeira impressão de visual, de roupa, sei lá, de qualquer coisa, as pessoas vão se juntando, aquilo começa a mudar um pouco. Na medida que elas vão se relacionando, né, os grupinhos vão se formando, o meio influencia as percepções da pessoa que está lá, as suas decisões, as suas ações. Você não vai lembrar nada antes de encarnar. Você sabia e tenha certeza antes de reencarnar que teus amigos espirituais, os mentores, os teus guias vão te acompanhar, vão te ajudar, vão te amparar, vão te orientar, mas você não vê nada. Aí que está uma conexão, né? A sua família está vendo o que você está fazendo, ela quer ajudar, ela quer te amparar, ela quer te ajudar, mas não tem conexão, tá? Em alguns momentos, quando a pessoa tira lá, acho que é o anjo, se não me engano, ela consegue receber um recado da família do que está acontecendo. A gente pode fazer mais uma conexão. Em alguns momentos, algum médium vai passar uma mensagem de um familiar dizendo o que está acontecendo, dando dicas, dando força para ela. Então a gente sabe que as provas não são fáceis. A gente sabe que a gente está num planeta de expiação, isso mesmo. A gente tem um monte de nota promissória para pagar e não tem jeito. A gente vai ter que arcar com as consequências dos atos que nós tomamos e que não foram dentro das linhas, dentro dos princípios divinos. Isso significa o seguinte: isso significa que eu posso te ajudar com isso. Como é que eu posso te ajudar com isso? Simplesmente você vai lá no site, vai baixar lá em livros, e tem meus livros, eu tenho 33 princípios divinos, eu tenho outros livros que vão te ajudar. O livro impresso, você vai clicar lá, vai ser o link com a editora, ela imprime e entrega na tua casa. Se quiser dar de presente, é legal, é bacana. Os livros digitais custam R$12,90. Agora, se você não tiver grana, ou se você acha que não está a fim de pagar, não importa qual motivo, é só mandar um e-mail para quantaluzcelestial@gmail.com com teu nome completo. Eu vou gerar o livro no seu nome e vou te entregar ele digitalmente sem te cobrar nada. Só preciso do teu nome para poder gerar ele, tá? É só por causa disso. Então, a gente tem essas notas
promissoras para pagar, então à medida que o tempo passa, a influência do meio vai aumentando, dependendo da nossa maturidade, a gente vai se perdendo no jogo da vida. E o que a gente vê no BBB? A gente vê exatamente isso, né? O tempo, a convivência, as amizades, a missão, o poder, o dinheiro, o jogo, a ganância, isso tudo vai fazendo com que a pessoa ela se perca no jogo e aí ela começa a meter os pés pelas mãos. É isso que a gente vê no Big Brother. Concorda comigo? É exatamente o que acontece na vida real. Tá? Eles começam a viver quem são eles. Eles esquecem da câmera que estão sendo monitorados, estão vendo a vida real. Entendeu? Então, e você está no plano espiritual, ou seja, você está na sua poltroninha assistindo e está vendo aquilo sem filtro. Não tem filtro nenhum, não tem aquela camada da sociedade, não tem quando você fala com alguém na empresa, na família, no grupo de amigos, sempre a coisa é meio mascarada, né? É difícil às vezes você perceber que a pessoa está querendo passar a perna. E quem entra lá na casa aceita o jogo. Então você que reencarnou, por mais que você não entenda, que você não compreenda, que você fique aborrecido, você aceitou o jogo. Você aceitou esse jogo que está aqui e não tem jeito. Aí você vai se juntando com grupos por afinidade, né? A energias idênticas, a gente aprende isso na doutrina espírita, que elas se juntam, não importa se é boa ou se não é, as energias afins elas vão se juntando, aí você vai fazer acordo com essas pessoas, não importa se é bom ou se é ruim, mas para você é bom na forma que você pensa, tudo é bom, e aí você tenta manipular isso tudo para obter vantagem, briga por privilégio, por poder, por comida, pelo quarto VIP, pelo prêmio, para ficar no jogo, para tirar o anjo, para isso, para aquilo. Então, as brigas, os bate-bocas vão acontecendo. E não é isso que você está vendo no Big Brother, não é? Então, se a gente faz uma analogia dele com o mundo espiritual, o mundo material, você está vendo isso sem filtro. Não é isso que a gente vê no trabalho, esse tipo de jogo, só que você não está com aquela câmera assistindo sem filtro, você está pressupondo. É como se você estivesse vivendo dentro da casa. Por isso que é muito mais difícil. Por isso que a gente tem que vir para cá para reencarnar e passar por prova para ver se realmente a gente está entendendo, aprendendo a lição de amor, de compaixão, de carinho, de boa índole, seguindo os princípios divinos que eu já falei. Então, o ponto todo é esse. A gente vê isso no trabalho, a gente vê isso na família, a gente é surpreendido de traições por pessoas que a gente menos espera, que a gente confiava, e ela nos trai por quê? Porque ela quer poder, porque ela quer dinheiro, porque ela quer alguma coisa. Não é verdade? Se você concorda comigo, digita sim aqui nos comentários, fala alguma coisa. Se você não concorda, beleza, diz, não concordo, não é isso, tá? Então, esse é o pensamento que eu quero passar para você. Se você está gostando, dá um valeu, dá um hype nesse vídeo, tá? E o que acontece quando você está assistindo o BBB e a pessoa se torna líder? É exatamente o que você vê muito nas lideranças do mundo corporativo. Nem todo mundo tem a capacidade de ser líder, e quem chega lá, nem todo mundo faz uma liderança justa, com ética, honesta, seguindo princípios, sendo extremamente competitivo e ético. Isso desaparece, a pessoa só quer o poder, ela só quer o dinheiro. Não é isso que a gente vê quando uma pessoa se torna chefe no seu trabalho? Então veja, quantas conexões eu falei aqui entre o Big Brother e o mundo espiritual. E você que estava aí meio desconfiado, eu falei, fica que você vai gostar. E tem mais, não acabou aqui não, tá? A gente tem mais coisa para falar. Quando a pessoa sai da casa, quando ela é eliminada, ela foi julgada, ela foi no paredão, ela vai tentar dizer que não foi bem assim, eu me perdi no jogo, vai dar um monte de desculpa, etc. Mas quem estava lá assistindo, quem estava lá vendo, percebeu o que aconteceu. Foi ou não foi? Então, e é o que a gente vê, porque as pessoas estão olhando tudo sem filtro. Então, quando você retorna para a pátria espiritual, quando você retorna para lá, está tudo gravado, está tudo registrado.
o registro acástico, que você ouve muito falar no mundo espiritual, está lá. Então, o que acontece? Quando aquilo você fala que não fez aquilo, simplesmente o teu mentor abre a tela e fala, não, você falou, você se perdeu, olha aqui, vamos analisar. Só que ele fala com amor, só que ele fala com carinho, porque ele quer que você cresça, ele quer que você evolua. Então, a primeira coisa que começa a pegar é a nossa consciência, mas quando a gente está aqui encarnado, a gente dá um jeito, né, porque está na matéria, de deixar a consciência para lá e a gente vai se enganando. E quando está lá no mundo espiritual, não tem essa. Então não é o que acontece quando a gente vê a eliminação, não é que as pessoas falam, poucos aceitam, depois pedem desculpa, dizem que não é bem assim e continua o jogo de enganação, tá? Então, tudo que a gente faz é registrado, é gravado, tá lá em todas as nossas encarnações. Isso fica no nosso campo áureo, que é um registro acástico. A gente não tem acesso, porque imagina a gente começar a olhar quanta coisa ruim, quanta coisa que a gente fez de errado e tem que reparar. A maioria das pessoas sucumbe, ela se perde, ela não aguenta, porque a gente tem muito ego, a gente tem soberba, a gente julga pela capa, né? A capa da cor, a capa do credo, a capa da opção sexual, a capa do dinheiro, a capa do poder, a gente julga por isso e não olha com um olhar mais profundo, um olhar mais espiritualizado para entender que a pessoa está em erro, ela precisa crescer. E você está assistindo tudo isso ao vivo e a cores quando você assiste, não é isso mesmo? Esse era o ponto que eu estava falando. E quando você assiste isso, entenda que teus mentores, os teus amigos espirituais, as pessoas que te querem bem, a sua família espiritual, pode estar assistindo teus erros lá e torcendo para você. E aí quando você vai no centro espírita, você vai lá, você vai receber uma mensagem de alguém, você pode receber uma psicografia, que é exatamente o que acontece. Então, dá para a gente tirar muita conexão, percebem? Mas, diferentemente do público que julga, que fala, que tem o hater e por aí vai, lá no plano espiritual, quando a gente encontra com nossos irmãos de luz, eles estão ali para mostrar o nosso equívoco, mostrar onde a gente errou, mas com amor, de forma branda, de forma suave. Para quê? Para que a gente possa simplesmente vencer as vicissitudes, vencer os desafios da vida. Tá? Então, mais cedo ou mais tarde, a gente volta de novo em uma nova paginação, a gente reencarna e começa a ter novas provas, começa a resgatar. E o que a gente vê na maioria das pessoas, quando a gente assiste o BBB, né, vai assistindo, eu não, como eu falei, eu não assisto, quem assiste mais é minha esposa, mas de vez em quando ela senta, ela vê, até porque eu não tenho muito tempo, é tanta coisa que eu tenho que fazer, é trabalho, é gravação, é isso, aquilo, é leitura, é estudo, mas eu de vez em quando vejo um pouquinho, vou conversando com ela, e aí fui fazendo essa conexão. Então, os participantes me dá uma constatação, mostra ali ao vivo e a cores que realmente a gente está num planeta de expiação e provas. Isso é irrefutável, está lá, só quem não quiser ver. E eu tenho aqui no canal um monte de vídeo que eu falo sobre provas de expiações, falo a procura de Deus, falo sobre transição planetária, falo sobre nossos irmãos estelares, falo de tanta coisa, tá? É só você querer. E tem as novelas espiritistas para você entender. E essa geração mais nova fala que a gente está preso na Matrix. Você está preso na Matrix enquanto você não despertar, enquanto você não olhar, enquanto você não entender isso, enquanto você teimar em seguir uma vida exclusivamente material, sem seguir os princípios divinos. E não adianta enganar os outros, que a tua consciência não vai deixar. Tá? Então, eu deixei no vídeo aqui cards para você assistir. Depois de eu te explicar isso tudo, falar a conexão, não valeu a pena? Tá? É claro que a gente tem as devidas proporções, eu estou fazendo só um comparativo. Tá? Então, a seguinte pergunta que fica agora, depois que eu falei isso tudo, e uma pergunta para as nossas reflexões por que tem muita gente que ataca ferozmente esse programa, de todas as classes sociais, de todas as religiões, de todos os créditos, pode ser espírita, não é? Todo mundo ataca, por quê? Porque olha só
com o olhar material. E talvez, tá? Aí fica aqui a reflexão, talvez esse programa ele é tão atacado porque as pessoas assistem quem elas são realmente, elas se espelham nisso e sem filtro, e é a nossa atitude do dia a dia. Então isso incomoda, e quando incomoda, a gente parte para o ataque. Talvez seja por isso que esse programa tenha sucesso. Tantos e tantos anos está aí, e cada ano que passa aumenta mais e mais a audiência, e não precisa de apelação, tá? Como alguns programas fazem, eu acho que até o Big Brother já fez também, mas aí a emissora ela tem uma censura mais pesada sobre isso, então não precisa. E a gente vê nas conversas, a gente vê nos acordos, tá? Então esses são alguns pontos que eu queria compartilhar com você sobre a conexão do Big Brother e o mundo espiritual. Se você tem alguma dica, algum comentário, se concorda, se não concorda, deixa aqui no comentário, escreve, mas vamos falar de forma educada, de forma serena, como uma análise mesmo, para a gente entender e o que a gente pode aprender e crescer com isso tudo. No final das contas é o objetivo. Tá combinado? Beleza? E se faz sentido tudo isso que eu falei para você, eu te peço para deixar o like, para se inscrever no canal, para compartilhar. Se você quer ter mais informações, tem o grupo de membros, tem os livros, tem tanta coisa, isso tudo me ajuda a levar mais luz à sombra junto de você, porque eu tenho muito projeto, que eu já falei, tem muita coisa que eu estou fazendo, que eu estou gravando, e aí se você quiser ajudar, participar, contribuir, você pode ser membro, você vai ter um monte de novela espírita em áudio disponível para você, no nosso grupo exclusivo no Telegram. A gente vai ter vídeos exclusivos que eu já estou montando aqui para quem é membro, e para quem não é, também tem uma quantidade enorme de coisas, tudo gratuito para você, tá? Então, vamos em frente, vamos estudando, vamos juntos, que vai dar certo, tá bom? Muita paz para você, fique com Deus, não esqueça de dizer o comentário, e aqui no final tem sempre aquele videozinho do Grupo Anjo Azul, que eu já expliquei para vocês, que eu ajudo há muito tempo, e é muito legal o trabalho deles. Assiste só e ajuda se possível, tá bom? Gratidão. Até a próxima. Tchau. Todos os dias, dezenas de crianças deixam suas casas, suas cidades e suas rotinas para enfrentar algo que nenhuma criança deveria enfrentar, o câncer. Em meio a esse momento difícil, um anjo aparece no caminho dessas famílias, o Grupo Anjo Azul. Somos uma casa de apoio que acolhe crianças de todo o Brasil em tratamento de saúde, especialmente o câncer. Nosso trabalho começou com o desejo de fazer a diferença, e hoje somos uma rede de solidariedade que oferece mais que hospedagem. Oferecemos amor, cuidado e dignidade. Nossa casa funciona 100% por meio de doações. Acolhemos hoje 14 famílias, oferecendo hospedagem, alimentação, transporte para hospitais, apoio psicológico e, acima de tudo, um lar temporário onde as crianças e suas famílias se sentem seguras e amparadas. Cada detalhe é pensado com carinho, desde os quartos até os brinquedos, as refeições, os voluntários e o acolhimento diário. Tudo o que fazemos é possível graças à solidariedade de cada um, que nos ajuda a transformar vidas. Na Casa Anjo Azul, a esperança ganha vida. Com você ao nosso lado, podemos continuar transformando medo em coragem e solidão em amor. Junte-se a nós e venha fazer parte dessa corrente. Juntos somos mais fortes.